Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui é o Exercitando a Química comigo, professor Ricardo Marconato. E nesse canal a gente resolve exercícios, de variados temas da química aí de nível médio. Na lista de hoje a gente vai ver eletroquímica pilhas. Depois da vinheta, começo a resolver. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou resolver essa lista aí de 3 exercícios que está na descrição. Então, se você quiser dar uma olhadinha aí na lista, pausa agora o vídeo, vai lá, olha a lista, tenta resolver, E aí você depois continua assistindo aqui. Se você gostar do vídeo, deixa aí seu joinha, compartilha, que ajuda bastante aí os vídeos aparecerem para outras pessoas também. Beleza? Então vamos lá nessa listinha de 3 exercícios aí. O primeiro diz o seguinte, Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de CO2, sofre oxidação formando o zinabre, um carbonato básico de fórmula Cu2OH2CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade do metal associado ao cobre deve apresentar a propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é em relação ao cobre. Então, antes da gente olhar as alternativas, qual é a função desse outro metal junto do cobre, Então, esse é o chamado metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É um metal que eu coloco numa outra estrutura metálica para proteger o metal dessa estrutura, porque ele tem uma relevância maior, uma importância maior ou um custo maior para ele estar ali. Então, esse metal de sacrifício geralmente é um metal que vai ter um custo menor do que o outro, e a ideia do sacrifício é porque ele vai sofrer uma oxidação no lugar do metal que ele está protegendo. Tá? Isso é muito comum em navios, e em tubulações que são enterradas, é comum a gente ter esse metal de sacrifício. Se a gente pegar aqui, pensar o cobre, antes da gente analisar, então vamos olhar o cobre aqui nessa questão. Então, o cobre é metálico, então primeira informaçãozinha aqui, cobre metálico. Então, o cobre metálico, ele é que sofre, essa oxidação forma o zinabre. Esse cobre aqui, no CuOH2CO3, eu tenho 2 cobres ali. Ele é o cobre 2, tá? Por que o cobre 2? Porque o CO3 é o carbonato tem carga menos 2. O OH, que é o hidróxido, cada um tem tem carga menos 1, Então, são menos 2 aqui também, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, eu tenho menos 4, eu tenho 4 cargas negativas, e eu tenho 2 cobres com 4 cargas positivas, ou seja, cada um é mais 2. Então, o que eu tenho aqui? O cobre, ele está indo de cobre 0, cobre metálico, para cobre 2 mais. Então, quando ele sai do metal cobre e forma o zinabre, ele perde 2 elétrons. Então, aqui, essa seria a semi-reação de oxidação do cobre. Então, eu quero que isso aqui pare de acontecer. Então, para isso, eu tenho que ter um outro metal que faça esse processo de oxidação mais facilmente que o cobre. Tá? Então, esse é um metal de sacrifício, é essa a ideia. É um metal que se oxida mais fácil que outro e, com isso, ele protege esse outro da oxidação. Tá? Então, agora, de posse dessas informações, vamos ver qual dessas alternativas que estão aí que vão dar a ideia de que esse elemento metálico vai atuar como um metal de sacrifício. Então, vamos lá. Se ele tiver maior caráter ácido, não interessa o caráter ácido aqui. O que interessa é que ele vai ter que ter um potencial de oxidação maior, se a gente pensar em potencial de oxidação, ou um potencial de redução menor que o do cobre. Tá? Porque quem tem um potencial de redução menor vai fazer com que o outro se reduza e esse que tem potencial de redução menor se oxida. Porque quem tem maior potencial faz mais aquilo.
Então, o maior potencial de redução, se eu comparo dois metais, quem tem maior potencial de redução, reduz. O menor potencial faz o contrário, que é oxidar. Então, vamos ver aqui como as alternativas vão colocar para a gente. O caráter ácido não interessa, então. O maior número de oxidação. Também não interessa o número de oxidação, tá? Então, não preciso ter aqui, sei lá, um mais 3, um mais 4, não vai influenciar em nada, tá? O número de oxidação não influencia. Menor potencial de redução. O que é potencial de redução, né? Falei agora há pouco, vamos ver se vocês pegaram. Potencial de redução é a capacidade de reduzir. É a tendência de reduzir. Reduzir é receber elétrons. Aqui, ó, no caso, essa aqui é uma semi-reação de oxidação. Para eu escrever ela como semi-reação de redução, eu teria que colocar o cobre 2+, recebendo 2 elétrons e formando o cobre 0. Então, se a gente olhar lá numa tabelinha de potenciais padrão de redução, você vai ver associado a isso aqui na condição padrão, né, o valor de mais 0,34 volts, né, para a redução do cobre 2. Tá? Então, se eu tenho, né, um metal com maior potencial de redução que o cobre, ele não vai servir, tá, para proteger o cobre, porque quem tem maior potencial faz isso. Então, se o cobre não for o maior potencial, ele vai oxidar. Então, eu preciso usar como metal de sacrifício, em relação ao cobre, um metal que tenha menor potencial de redução que o cobre, para que o cobre, então, fique com esse maior potencial e permaneça na forma reduzida. Portanto, essa letra C é a correta. O metal que eu vou colocar para sacrifício, ele tem sempre que tem que ter o menor potencial de redução em relação ao metal que ele vai proteger, se eu estiver trabalhando com potencial de redução. Se o exercício estivesse falando, né, potencial de oxidação, seria o maior potencial de oxidação. Então, depende de como eu estou analisando aí. Se for por redução, que a maioria dos exercícios vão trazer os potenciais de redução, então o menor potencial de redução protege quem tem maior potencial de redução. Tá? Então, a letra C aqui, uma aplicação aí mais teórica, né, do tema pilhas, né? Não teve nenhum cálculo aí que a gente precisou fazer. Só as outras aqui, comentando, né, menor capacidade de reação, não, né, até mais ou menos pelo contrário, né, teria que ser um metal mais reativo que o cobre para poder esse metal reagir e proteger o cobre, né? E no final aqui, menor número de elétrons na camada de valência também não interessa isso, né? O que interessa é o potencial padrão de redução aí ou de oxidação, nesse caso, né, a abordagem foi redução, então só interessaria isso aí para poder proteger o cobre dessa corrosão aí, dessa, né, oxidação e melhorar aí a vida útil das moedas e as demais características que a questão aí colocou pra gente. Beleza? Então essa foi a questão 1 e agora a gente vai para a questão 2. Então vamos lá, questão 2. Vamos ler aí o que ela diz pra gente. Considere as seguintes afirmações a respeito de pilhas eletroquímicas, nas quais uma reação química produz um fluxo espontâneo de elétrons. Primeira afirmação, os elétrons fluem no circuito externo do ânodo para o cátodo. A segunda, os cátions fluem numa ponte salina do cátodo para o ânodo. E 3, a reação de oxidação ocorre no cátodo. Então aqui, duas questões que eu sempre costumo falar quando eu abordo eletroquímica, né? Uma palavrinha, uma sigla, na verdade, e uma forma de falar as palavras oxidação, redução, associando com o doar e receber elétrons, né? Então, a primeira é o CRAL, né? Já ouviram falar no CRAL? Vou colocar o CRAL aqui, ó. CRAL. O que é CRAL, né? C de cátodo, R de redução, A de ânodo, O de oxidação. Então, CRAL significa que o cátodo acontece a redução e no ânodo acontece a oxidação. Isso é o CRAL. Então, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E eu costumo também falar, né, que oxida dá
reduz, recebe. Então, só você pensar nas palavras oxidar, reduz, recebe. Tá? Então, se o ânodo oxida, aqui ocorre a doação de elétrons. Se no cátodo reduz, ocorre o recebimento desses elétrons. Tá? Para a gente responder então aqui essas questões, eu vou desenhar rapidamente aqui um modelo de pilha bastante conhecida, né? Muitas vezes associada aí à pilha de Daniell, né? Embora não tenha sido exatamente esse o aparato que ele utilizou, mas coloca-se dois recipientes, dois beckers, né? Num deles você coloca uma placa metálica, né? No outro, outra placa metálica. Conecta essas placas, né, por um condutor externo. Aí você coloca aqui alguma coisinha, né, um potenciômetro aqui, né, um voltímetro, para medir a passagem da corrente. E para conectar essas duas, para funcionar, tem uma ponte salina. Ela é colocada geralmente nesse ponto aqui, tá? Então o que eu tenho, né? Um eletrodo aqui na esquerda, outro na direita, conectados por uma ponte salina e um circuito externo. Aqui vamos representar o par clássico aí, né? Zinco-cobre. Então desse lado aqui geralmente se representa o zinco. Então aqui seria uma placa de zinco e aqui eu teria, né, uma solução contendo íons zinco e desse lado uma soluçãozinha contendo íons cobre, né? E aqui seria uma placa de cobre. Podem ser outros pares de elementos aí também, tá? Mas vamos colocar essa clássica representação aí. Se você pesquisar no Google pilha de Daniell, você provavelmente vai encontrar um desenho parecido com esse aí. Então aqui nessa solução eu tenho íons zinco 2+, e aqui nessa solução eu tenho íons cobre 2+, tá? Então em relação ao zinco e cobre, né? O zinco tem a tendência de oxidar, perder elétrons, e o cobre de reduzir, receber elétrons. E esses elétrons, como é que eles saem do zinco para chegar no cobre? Tá? Eles saem aqui da placa de zinco, o zinco metálico perde elétrons, esses elétrons vão aqui pelo fio, pelo circuito externo, e chegam até a placa de cobre, tá? Só que eles não interagem com o cobre metálico. Eles chegam até a solução e interagem com os íons cobre que estão na solução. Então, são esses íons cobre que recebem os elétrons e se transformam em cobre zero e ficam aderidos aqui à placa de cobre. O zinco que está perdendo elétrons aqui, ele se transforma em zinco 2. Então, ele deixa a sua condição metálica e passa a sua condição iônica e migra aqui para a solução. Então, com o passar do tempo de funcionamento dessa pilha, essa solução aqui de zinco começa a ficar carregada de íons zinco e essa solução de cobre aqui fica pobre em íons cobre porque eles estão recebendo elétrons e se depositando na placa. E qual que é o papel da ponte salina? Dá uma equilibrada nisso, tá? Então, nessa ponte salina, eu tenho cátions, né, e tenho ânions aqui. Tá? Uma substância bastante usada é o cloreto de potássio, KCl, né? Íons potássio e íons cloreto. E como é que funciona o movimento dos íons, né? Cátions e ânions na ponte salina? Então, desse lado aqui, ó, que tem o zinco sofrendo oxidação, então a oxidação ocorre no ânodo. Esse lado da pilha, então, é o ânodo. E esse lado aqui é o cátodo, onde está recebendo os elétrons e acontecendo a redução. Então, como é que funcionam aqui os cátions e ânions na ponte salina? Eles vão para o lado, o eletrodo que se parece com eles, né, com o nome. Então, cátodo é o eletrodo para onde vão os cátions e o ânodo é o eletrodo para onde vão os ânions. Mas por que isso? Agora há pouco, né, eu falei que aqui começa, com o passar do tempo, a ficar carregado positivamente. E aqui começa a ter carência de cargas positivas. Então começa a ter uma sobreposição aqui de cargas negativas. Começa a ficar mais negativo desse lado e mais positivo desse. Então se aqui fica mais negativo, porque está perdendo cátions aqui que eles estão grudando na placa,
ele atrai coisas positivas, que são os cátions. Então, o cátion vai para o cátodo, por quê? Porque aqui no cátodo começa a ficar pouco íon positivo na solução. Os cátions passam a receber os elétrons e passar para sua forma metálica. Então, diminui a quantidade de cargas positivas, com isso sobra cargas negativas e atraem as cargas positivas aqui da nossa ponte salina. Por outro lado, aqui começa a ter bastante carga positiva, o que atrai as cargas negativas. Por isso, os ânions vão para o ânodo, porque aqui no ânodo está sobrando carga positiva. Então, para poder neutralizar isso, os íons da ponte salina migram dessa forma. O íon negativo, ânion, vai para onde tem mais carga positiva, que é no ânodo, porque aqui no ânodo está sobrando cargas positivas que estão saindo da placa. E o cátion vai para o lado do cátodo, porque aqui está sobrando cargas negativas, porque os cátions que estavam aqui ficam aderidos na placa após sofrerem a redução. Então, essa é a lógica, tá? Com isso, a gente consegue responder aqui as nossas afirmativas, né? Então, os elétrons fluem no circuito externo do ânodo para o cátodo? Sim, tá? Os elétrons sempre vão do ânodo para o cátodo. Então, e os elétrons não vão pela ponte salina, os elétrons vão pelo circuito externo, tá? A segunda aqui, os cátions fluem numa ponte salina do cátodo para o ânodo. Está dizendo que o cátion sai desse lado para esse lado. Falso, né? O cátion vai para o cátodo, porque o cátodo aqui está ficando, essa solução está ficando pobre em cargas positivas, então os cátions migram para cá para balancear isso. Então, o cátion, ele vai do lado do ânodo, aqui eu coloquei anono, agora que eu vi, né? É ânodo. O cátion, então, ele vai no sentido ânodo para o cátodo, tá? E não cátodo para o ânodo. Falsa, então. E a terceira aqui, a reação de oxidação ocorre no cátodo. Comecei com o CRAL aqui, né? Cátodo reduz, não oxida. Então, oxidação não é no cátodo, oxidação é no ânodo. Lembra lá do CRAL. Então, essa aqui também é falsa, né? Com isso, então, a gente tem aí apenas a primeira como sendo verdadeira. E isso nos leva, então, à resposta correta, sendo a letra A. Beleza? Então, aqui, esquema clássico aí de uma pilha, onde eu tenho os dois eletrodos. Por padrão, o ânodo fica à esquerda, embora no desenho não tenha necessidade de ter um padrão. Tome cuidado com os exercícios. Alguns vão trazer isso aqui invertido de propósito, tá? Se a gente fosse fazer aquela representação da pilha, né? Nesse caso aqui, uma pilha de cobre e zinco, representaria assim, né? Então, o zinco barra zinco 2, duas barrinhas, né? Representando aqui a ponte salina, cobre 2 e cobre, né? Se eu fizesse a representação da pilha, seria desse jeito aqui, tá? Para esta pilha. Aqui sim tem um padrão. Aqui sempre o que está à esquerda é o ânodo e sempre o que está à direita é o cátodo. Os desenhos costumam seguir esse padrão, mas nem sempre, então fica atento aí nos exercícios, tá? E o que fica, né, para a maioria desses exercícios você conseguir responder é essa ideia do CRAL, né? Cátodo reduz, ânodo oxida, e pensar nas palavras oxida, dá, reduz, recebe. Com essas duas dicas aí você consegue resolver vários exercícios sobre o tema. Beleza? Então, a gente vai agora para a questão 3. Terceira questão, então, última questão, diz o seguinte para a gente. Considere que a reação abaixo ocorra em uma pilha. Então, eu tenho aqui, ó, 2Fe3, então tem 3 mais aqui, né? Forma diferente de representar, mais Cu, cobre metálico, formando Cu mais, então cobre 2, mais 2Fe mais, 2 ferro mais. Então, aqui 2 ferros 3, mais cobre, formando um cobre 2, mais 2 ferro 2, né? Então, eu tenho aqui esta reação representando aí uma pilha. Tranquilo. Agora, vamos à sequência, né? Assinale a alternativa que indica o valor correto do potencial padrão dessa pilha.
Então, o potencial padrão da pilha. Beleza? Então, eu tenho que ter, né, para calcular isso aí, os potenciais padrão de redução, tá? E vamos olhar ali nessa pilha, né? Eu poderia tanto olhar para cá e já perceber, né, quem está oxidando, quem está reduzindo, né? Então, só a gente pensar, ó, se aqui é mais 3, né? E aqui é mais 2, de mais 3 para mais 2, acontece o quê? Diminui, né? Se diminui é redução. Então, o ferro reduz. O cobre está indo de 0 para mais 2. Então, de 0 para mais 2 aumenta o número de oxidação. Então, aqui oxida, tá? Então, o ferro está reduzindo, o cobre está oxidando. Isso nos leva a crer, né, que, para que esteja correto isso, o potencial de redução do ferro 2, ferro 3 para ferro 2, seja maior que o potencial de redução do cobre, né? Vamos olhar aqui os dados que foram colocados. Observa aqui, ó, que o ferro está com menos 0,77, professor, e o cobre com mais 0,34. Opa, tem alguma coisa estranha. Não, pegadinha, né? Ó, questão do ímã, simples, mas tem uma pegadinha aqui. Porque se você vai seco aqui, ó, assinar a alternativa que indica o valor correto do potencial padrão dessa pilha, e você já mete o louco aqui e faz lá a variação de potencial, né? Porque para calcular isso é bem simples, né? Variação de potencial da pilha, né? DDP, força eletromotriz, né? Várias formas de chamar isso. Então, é o potencial padrão do elemento que está de redução do elemento que está reduzindo. Eu costumo colocar assim, tem alguns que colocam um potencial de redução maior, só que quando chega lá na eletrólise, para decidir se é uma eletrólise ou uma pilha, isso aí começa a te complicar. Então, o potencial padrão de redução de quem reduz, menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Então, é quem reduz e quem oxida. O que acaba numa pilha sendo o potencial maior, que é o de redução, menos o potencial de redução menor, que é de quem oxida. Tá? Mas, então, eu vou calcular potencial padrão de redução da espécie que reduz, menos o potencial padrão da espécie que oxida. Se você gravou lá que era o potencial maior menos o potencial menor, e você chegou aqui, bateu o olho, não prestou atenção, e saiu fazendo, beleza, esse é o potencial maior, esse é o potencial menor, colocou na fórmula, fez lá 0,34 menos 0,77, pau, mais 0, mais 100, mais 1,2, já marcou letra A aqui, que acho que de propósito já ficou ali para você. Não, realmente está certo. Errou grande, tá? Então, cuidado, presta atenção, porque isso aqui, embora pareça simples, tem um detalhezinho aí que a gente tem que pegar. Qual é o detalhe, então? Você poderia ter observado aqui, né, que o ferro está reduzindo, e então, se ele está reduzindo, por que esse potencial dele está menor que o potencial do cobre que está oxidando, né? Mas aqui, se você não tivesse prestado atenção nisso, bastava olhar aqui, ó. Como é que eu sei esses valores, se eles são potenciais de redução ou de oxidação? É só eu ver a semi-reação. Então, essa é uma semi-reação onde o elétron está sendo produzido. Então, o ferro 2 está dando elétrons e se transformando em ferro 3. Isso aqui é um potencial de oxidação e não um potencial de redução. Potencial de redução, a semi-reação é escrita assim, ó. Então, cobre 2 mais 2 elétrons está recebendo elétrons, formando a sua espécie, no caso aqui do cobre, metálica. No caso do ferro 2 para ferro 3, como que seria esse potencial? Vamos escrever ele aqui, ó. Então, eu teria aqui ferro 3 mais um elétron. Para ser redução, o ferro 3 tem que receber um elétron e então ele vai se transformar no ferro 2. Então, aqui eu tenho uma semi-reação de redução do ferro 3. E qual que é o potencial padrão de redução? É o mesmo valor com o sinal invertido. Então, se essa aqui é a semi-reação de oxidação menos 0,77, a semi-reação de redução vai ser mais 0,77 volts, tá? Então, aqui, ó, a comparação agora, mais 0,34 com mais 0,77, quem é o maior? Esse aqui. Tá? Então, o potencial de redução do ferro 3 para ferro 2, esse par, é maior do que o potencial de redução do cobre 2 cobre, que é de 0,34. Tá? Então,
se eu jogar aqui na fórmula, né, então, para calcular, ó, a diferença é qual é a espécie química que reduz. O ferro 3 reduz. Então, o potencial dele, mais 0,77, menos, aqui da fórmula, o potencial daquele que oxida, que no caso aqui é o cobre. Então, menos o mais 0,34. Aqui, obviamente, opa, saiu da tela ali. Coloquei entre parênteses aqui, mas você poderia já fazer o jogo de sinal direto, né? Então, aqui vamos só passo a passo. Menos com mais, menos 0,34. Eu tenho, então, que o meu potencial, nesse caso, se você fizer a diferença aqui, vai dar 0,43 volts positivo, né? Confirmando que é uma reação espontânea, uma pilha, né? Então, mais 0,43 volts é a resposta para esse exercício, tá? Então, aqui, qual é a letrinha que a gente tem? A letrinha é a letra E, né? Vamos marcar com preto mesmo. Letra E, tá? Então, com isso a gente fecha aí essa listinha. Se você gostou aí da resolução, se possível, dê um joinha, compartilhe com seus colegas, com alguém que precise. Se você der uma olhada aí no canal e gostar dos outros vídeos, se inscreva e volte, né, para ver outras videoaulas. Meus inscritos quase nunca voltam, muitos poucos voltam. Então, se você se inscrever, volta aí outras vezes para dar uma olhada. E até a próxima.